Oi, pessoal. Newton, da CPA, vamos falar novamente a respeito da reforma da Previdência. Quando nós falamos da reforma da Previdência, a base sempre nossa é a proposta de emenda constitucional número 6, que está tramitando lá no Congresso Nacional. Por falar nisso, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, hoje é dia 6 de agosto, é uma terça-feira, são 15 horas e 30 minutos, deveria estar acontecendo uma sessão no plenário para tentar votar o segundo turno da reforma da Previdência. Lembrando que o primeiro turno foi antes do recesso parlamentar, das férias dos parlamentares, e agora nós temos o segundo. Bom, então vamos falar. Vamos noticiar o que está acontecendo. A Câmara dos Deputados pode votar a partir dessa terça-feira, dia 6, em segundo turno, a PEC número 6 de 2019, né? Lembrando que o texto que está hoje, depois que foi modificado lá no primeiro turno, ele aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e ainda estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Aqui está um resumo geral, é claro, dessa reforma. Comigo, a Júlia. Oi, pessoal, meu nome é Júlia Gomes, aqui da CPA Informações. E, bom, da mesma forma que do primeiro turno, a proposta precisa do voto de um mínimo de 308 deputados para ser aprovada e então enviada ao Senado, onde também passará por 2 turnos de votação. Só lembrando que a Câmara dos Deputados ela tem 513 parlamentares e para ser votado agora no segundo turno, tal como aconteceu no primeiro, tem que ter no mínimo 308 votos, o que corresponde a 3/5 dos 513, né? Então, se for possível, vai ser aprovada. Agora, uma notícia muito interessante que a gente viu aqui é o seguinte: nessa fase de tramitação agora, no segundo turno, os partidos, todos eles, podem apresentar apenas destaques supressivos. Ou seja, são destaques para excluir algum trecho do texto aprovado em primeiro turno. Vê como é interessante, né? Os deputados agora, nessa sessão que deve estar começando agora, eles não podem modificar o texto, trocar palavras, alguma coisa. Isso não pode fazer. A única coisa que eles podem fazer é uma exclusão, né? Um destaque supressivo. Olha, me parece que o pessoal da situação, né, do governo, não está muito afim de mexer na versão que eles já têm lá, que já está de bom tamanho. Mas parece que os partidos de oposição, eles têm 7 destaques supressivos. 7 destaques. Que eles vão tentar aprovar um ou mais deles, tal. E, claro, a situação vai tentar manter o texto que lá está. Muito bem. Vamos fazer alguma comparação entre o texto, em relação ao texto aprovado na comissão especial. Bom, em relação ao texto aprovado, foram 3 as principais mudanças na primeira votação em plenário. Uma delas é a redução de idade exigida de professor do ensino infantil e básico para se aposentar com pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir o requisito na data da publicação da futura emenda constitucional. A idade passou de 55 anos se mulher e 58 anos se homem para 52 se mulher e 55 se homem. Muito bem, então vejam que houve uma mudança interessante para os professores no ensino infantil e ensino básico, né? Houve uma redução da idade, etc., para eles, o que foi uma batalha da oposição tentando melhorar a posição dos profissionais no texto que estava sendo discutido lá no primeiro turno. Muito bem, uma outra coisa que nós tivemos aí é que na regra de transição de aposentadoria por idade, os deputados também diminuíram
de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição exigida para se aposentar pelo INSS, né? Então, houve aqui uma vantagem também para os contribuintes, no sentido que eram necessários 20 anos, como estava lá no texto, aí batalha, discute, debate, e esse tempo foi reduzido para 15 anos, o que é uma vantagem, nesse caso, para o pessoal lá. Mas teve mais algumas modificações aí, né, Júlia? Sim. Bom, para a mulher, no cálculo do salário pela média, ela receberá 60% do cálculo por 15 anos de contribuição e 2% a mais dessa média por cada ano que passar disso. Muito bem, então nós temos aqui também uma vantagem para as mulheres, né? Que a oposição continue a ganhar alguma coisa, alguma vantagem em relação a essa história do salário pela média. Bom, então basicamente foram essas modificações que da discussão do primeiro turno foi conseguido fazer. O texto, evidentemente, ele foi atualizado e agora ele está entrando no segundo turno, com os mesmos 513 deputados, ou próximo disso, e tentando chegar nessa aprovação. É bom lembrar que essas sessões de votação da reforma começam, ou pelo menos está prometido para começar agora, dia 6 da tarde, né? E há um problema sério que existe, é o seguinte, eu vou explicar o tal do interstício. A palavra é meio difícil, né? Mas é o seguinte, os parlamentares, né, os deputados, aprovaram o primeiro turno, né? E aí saíram em recesso, de férias, 2 férias. Quando voltaram, estão voltando hoje, para fazer a sessão que vai começar a votação do segundo turno, tem um detalhe na Constituição que exige que, no mínimo, tenha existido 5 sessões deliberativas antes de tratar dessa questão do segundo turno. Ora, e pelo que a gente está vendo aqui na televisão agora, só ocorreram 3 sessões. Semana passada, tá, são só 3 sessões. Então, o que está acontecendo? Não foram realizadas 2 sessões que o regimento exige, né? Então, parece que antes de começar a sessão, a gente vai confirmar depois, mas tem que ter uma decisão a respeito de uma dispensa do interstício ou dessas 5 sessões. Isso tem ocorrido no passado muitas vezes, não é muito difícil, mas certamente tem que ocorrer antes para depois começar a discutir o segundo turno. Muito bem, pessoal. Então, essa é a situação agora, atual, bem atualizadinha, da reforma da Previdência e da proposta de emenda constitucional número 6, né, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela visualização e lembrando que o site da CPA é netcpa.com.br. Você encontra a gente pelas outras redes sociais, que é @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada. Convém lembrar que o governo está esperançoso de que essa reforma da Previdência no segundo turno seja aprovado nesta semana na Câmara. Se for aprovado, vai ao Senado, né? E lá no Senado também mais 2 turnos, né? A esperança de todos é que isso termine no máximo até o final de setembro, até porque, paralelamente à reforma da Previdência, que tem que ser aprovada logo aí, tem a reforma da tributária que está correndo paralelamente. Ok, pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!